Bom dia, bom dia! Vamos chegando, pessoal! Seja muito, muito bem-vindo, muito bem-vinda! Vamos convidar o pessoal. Quarta-feira já, hein? Você que tá chegando, vai colocando para mim. Você tá me ouvindo bem? Consegue me ouvir bem? Meu áudio tá legal? Convidando aqui o pessoal, vai chegando, se apresenta para nós, coloca para mim onde é a sua cidade, de qual estado você está me assistindo. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, deixa eu ver aqui vocês. Casa Cariri, GV Reis, Rita, bom dia. Dalet Garden, Enfizene, Nath Gomes, Neurofood Clara, ouve, beleza? Ângela, bom dia, Ângela, do Clube do Jardinista. Romero Rodrigues, áudio ótimo, bom dia. Itaara, Rio Grande do Sul, ai, aqui, estado de São Paulo, e tá frio, imagina aí. Bom dia, Vanessa! Pessoal, o tema de hoje é muito, muito importante. Talvez você já tenha visto aqui em cima, ó, se você não usar calcário, acontece isso. Existe uma necessidade, um sonho, um desejo maravilhoso de crescer, de conseguir clientes, de conseguir várias coisas, certo? Ai, eu quero achar o negocinho da minha... Cadê? De compartilhar figurinhas com vocês. Deixa eu só fazer um teste aqui antes da gente... Quero achar as figurinhas. Eu separei várias coisas para mostrar para vocês. Mas, por algum motivo... Ah, de palhaço. Por algum motivo não aparece aqui para mim. Enfim, tá bom. Acho que eu devo ter que atualizar alguma coisa aqui. Parou tudo. Peraí, Gwen. Até aí que a gente já vai. Tá bom. Aí. A gente quer crescer, a gente quer clientes, só que para que você consiga clientes, para que você consiga ser reconhecido, se posicionar bem no mercado, você precisa de... Quem arrisca? Põe aí no chat do que é que você precisa para chegar onde você quer chegar. Só continua se colocar no chat. Do que é que você precisa para conseguir clientes, conseguir estar bem posicionado. Só sigo se alguém colocar, se alguém arriscar. Quem é corajoso, corajosa aí? Bom dia, Rosângela. Conhecimento, Vanessa Leme. Perfeito, nós precisamos de conhecimento. Conhecimento, e não é conhecimento sobre qualquer coisa, é conhecimento técnico sobre paisagismo e jardinagem, tá? Exatamente, Ângela, conhecimento. Vocês estão aqui e eu quero já te fazer até um convite antes da gente entrar no tema. Agradeça a si próprio. Muito obrigada por estar investindo esse tempo em mim mesmo. Muito obrigada. Ó, a live de hoje está sensacional. E é um conhecimento, é um salto técnico muito importante. Peço que você esteja... Dedicação também, a dedicação, a disciplina são fundamentais. Se a gente não tiver dedicação, a mágica ela não vai acontecer. A gente não vai acordar e ter uma fila de clientes na nossa porta querendo nossos serviços, tá? Então esteja o máximo possível presente nessa live. Inclusive, pega papel e caneta para que você anote, para que você estude. Esse vai ser um momento de estudo, tá? Mais objetivo possível. Mas nós vamos entender coisas importantes. A live de hoje foi inspirada em uma pergunta que foi enviada lá no grupo do Clube do Jardinista. E se você não faz parte desse clube, você está perdendo tempo, tá? Você precisa fazer parte do Clube do Jardinista. Lá tem uma troca muito legal. As dúvidas deles estão sempre preferenciais, porque são pessoas que decidiram dar esse passo, tá? Então vamos lá. Depois tem um link na bio para você ter mais informações. A dúvida que chegou no Clube do Jardinista era a seguinte, do Dinei.
Bom dia, Larissa. Mês de frio é bom para plantar gramado? Antes de plantar, é indicado jogar calcário? E ontem nós fizemos uma live falando sobre grama. Muita coisa sobre grama na época do inverno. Mas a questão do calcário eu deixei separadinho aqui, porque só ela já é muita coisa e muito importante para que você tenha consciência, para que você construa o seu conhecimento sobre isso, ok? Vamos lá então. Calcário. O que é o calcário? Se você já está trabalhando isso, Ângela do Clube do Jardinista, se você já está trabalhando com jardins, as chances são de que você pelo menos já sabe da existência do calcário. E você talvez também já saiba que o calcário ele precisa ser usado no preparo do solo. Mas é só no preparo do solo? Coloca para mim aí com sim ou não no chat. É só no preparo do solo que a gente usa calcário? O que você acha? Quando é que a gente usa? O calcário. Se ninguém colocar, eu vou... Não. Mais alguém? Ainda mais? Se você não colocar, a chance são de que eu vou entender. Não. Jardinagem. Exatamente. O calcário, pessoal, é um material extraído de rochas sedimentares. Eu queria muito que tivesse uma atualização aqui para eu mostrar o que é isso. Rochas, tá? Vamos imaginar rochas. É extraído de lá um produto que a gente usa para aplicar no nosso solo e fazer a calagem. Calcário é de lá que tira, tá bom? De rochas grandes que vão se formando com deposição de materiais, tá? Enfim, temos lá as rochas, extraímos o calcário. Ele é um produto que vai ter uma alta concentração de cálcio e algumas de magnésio também, em concentrações variadas, mas tirou de lá, vira-se um pó branco. E isso, um pó branco, alguns mais acinzentados, tá? Esse pó parecendo um pó de giz. Esse pó é que a gente usa nos nossos jardins, nos vasos, no gramado. Ok, vou usar, Larissa, mas para que é que eu vou usar então esse calcário, que é esse material retirado de rocha? Você vai usar com foco, um objetivo muito importante e principal, que eu não quero que ninguém se desespere aqui. A gente vai entender tintim por tintim, tá? Mas existe no solo uma questão, um ponto, um elemento muito importante relacionado à acidez do solo. Tudo tem um grau de acidez. Um café tem uma acidez, um alimento, a saliva, tudo tem acidez. Essa acidez a gente também chama de pH, que é essa escala que mede a acidez. Essa escala de pH, de acidez, ela vai de 0 até 14, tá? Quanto mais próximo de 0, mais ácido. Quanto mais próximo de 14, a gente chama de mais básico ou mais alcalino. E o que isso tem a ver com o solo? Para as plantas ornamentais em geral, o que eu quero dizer é que não é regra, para as plantas ornamentais em geral, um bom pH, ele gira entre 5,8 e 6,5. Bom dia, Fer, sua linda! 5,8 e 6,5. E a gente tem que manter, para uma boa qualidade das nossas plantas, um pH nessa faixa, tá? E aí é para isso que a gente usa o calcário. Quando o tempo vai passando, a gente tem uma ação, um movimento no solo que vai fazendo com que o solo ele tenda a ser sempre mais ácido, ele vai acidificando, ele vai abaixando o pH, ele vai tendendo a chegar mais próximo de 0, ele vai ficando muito, muito ácido. E o que a gente quer não é muito, muito ácido, a gente quer levemente ácido. Por quê? Se nessa escala de acidez, que vai de 0 até 14, a gente tem um meio, qual que é a metade de 0 a 14? Qual que é a metade? Bota aí pra mim. Metade de 0 a 14 é? Qual que é a metade? A gente tá afim de papo, hein? Quem vai botar aí? Metade? 7. Muito bem. Parabéns com a estrelinha. 7, 7, 7. Isso aí, isso aí. Entre 0 e 14 a gente tem 7. Se para as plantas ornamentais, a maioria das plantas ornamentais, o ideal é entre 5,8 e 6,5, a gente tem o quê?
levemente ácido. Isso, 7. Entre 0 e 14, o 7 seria um neutro, tá? Então a gente tem ali, a gente quer manter para a maioria das plantas ornamentais essa acidez. O ideal é fazer sempre o quê? Quando você chega num cliente, quando você vai numa primeira visita, quando você tem que saber qual é o estado que está lá. Você precisa ter uma ideia de como é a acidez daquele solo para você ter um bom resultado no seu trabalho. Porque se você não usar calcário, se ele estiver se houver a necessidade lá, você não vai ter sucesso no seu cultivo. Larissa, eu nunca imaginei isso. Eu achei que se eu plantasse direitinho, se eu tratasse pragas, doenças, se eu adubasse fosse suficiente. Não, não é o suficiente. O pH precisa estar nessa faixa. Como é que você vai fazer para ele chegar nessa faixa? Primeiro você precisa descobrir qual é o pH que está lá. Eu já mostrei aqui, os alunos, a da Fernanda Almaverde, ela é do Jardinista de Sucesso. Lá a gente tem aulas específicas e aprofundadas sobre o tema. E lá eles já viram, talvez você já tenha assistido, eu já gravei um vídeo aqui, com o medidor de pH digital. E depois, se alguém quiser ver, pode me mandar direct, eu vou mandar a foto do medidor. E o ideal é que você tenha um aparelho daquele lá. Você pode comprar ele na internet, ele tem uma varetinha e a gente espeta assim dentro dos vasos, em gramado, e mede o pH aproximado ali que tem. E a gente vê se tá ácido, se tá básico, como é que tá. Larissa, medi. E eu descobri que tá tudo ácido, tá 4, 4,5 nos vasos, tá mais ou menos isso. Existem várias formas de você medir o pH, tá? Essa é a mais prática e é a que vai, essa de você levar um aparelhinho, é a mais prática, a mais barata e é a forma que vai te ajudar, assim, a se mostrar bem preparado tecnicamente para o seu cliente, tá bom? Bom dia, Núbia. E aí, você vai fazer o seguinte, o calcário, ele está exatamente ligado à acidez no solo. Em que ponto? Você foi lá, identificou que os solos do seu jardim, do seu cliente, estão ácidos. Você vai precisar entrar com a calagem, porque o calcário, ele vai fazer com que suba, com que aumente esse pH. Ah, legal, Larissa, mas então, se a tendência dos solos é sempre ser mais ácido, então, eu vou colocar bastante calcário lá e aí eu deixo ele mais básico, mais alcalino, o oposto, né? Se ele tá baixo e tá lá chegando próximo de 0, então eu vou deixar ele próximo de 14 e tá resolvido o problema. Não, não tá resolvido o problema. Lembra que eu falei pra você que a faixa ideal é entre 5,8 e 6,5 para a maioria das plantas ornamentais? Pois é nessa faixa que tem que ficar. Se a gente coloca muito acima de 6,5 ou muito abaixo de 5,8, a gente vai ter problemas. Quais problemas? Bom dia, Plantix. Quais problemas a gente vai ter? Se a gente tem uma diferença muito grande nesse pH, os nutrientes que estão no solo ou os nutrientes que você vai colocar por conta do adubo que você vai aplicar naquele solo, eles não vão ficar disponíveis para as plantas. E essa compreensão da disponibilidade, a gente vai deixar para o curso, tá? Num outro momento, quando você for fazer parte. Não vai entrar agora, porque senão vai dar muito nó, tá? Mas não fica disponível. Então, se você não tiver um pH na faixa, na boa faixa para suas plantas, não adianta nem adubar. Não vai resolver nada. Os nutrientes que estão no solo, você vai perder. Ou porque a planta não vai conseguir absorver, ou porque assim que cair uma água, vai lavar tudo. Isso é importante que você saiba. Poxa vida, Larissa, sério? Eu nunca nem tinha tido ideia de que existia isso de pH e de que precisava fazer esse tipo de coisa. Exatamente. Se você não tiver o conhecimento a respeito da acidez do solo e de equilibrar para uma faixa adequada, você não vai ter resultado. As suas plantas, você pode adubar quantas vezes for, o melhor adubo que existiu, na melhor dose, mais certinho possível, não vai resolver. Então tá bom, você identificou, primeiro você precisa saber se o pH tá ruim e precisa controlar, tá? Larissa, mas eu não tenho esse aparelho, não tenho, e assim, não vai dar para comprar agora, tô sem dinheiro, cheio de boleto para pagar, o que é que eu vou fazer? Você pode não fazer o uso do aparelho até você poder comprar um, tá? Eu não vendo esse aparelho não, tá, gente? Eu tô realmente falando porque é a partir do que eu faço, tá? E que funciona. Você vai fazer o seguinte, próximo cliente, você vai chegar até ele e você vai investigar.
Você vai falar, fulana, esse jardim seu aqui foi feito há quanto tempo? Ah, foi quando eu casei, faz 25 anos. E depois disso, foi feito alguma coisa? Você sabe me dizer se foi feita uma calagem, se foi feita adubação, se foi replantado alguma coisa? O que existiu aqui? O que aconteceu aqui depois que você fez o jardim? Não fiz mais nada, mas eu molho de vez em quando. A água da chuva é uma beleza. E aí você vai sentindo o seu cliente como é o entendimento dele em relação ao solo, tá? Se não foi feito nada há muito tempo, as chances são de que o pH já está muito baixo. Porque a tendência dos solos brasileiros é ficar ácido, tá bom? Então, aí sim você já vai ter a certeza de que o pH tá baixo, só que você não vai saber quanto tá baixo. Você vai ter só uma ideia de que tá ácido, tá? E mesmo assim, tendo uma ideia de que tá ácido, anota o que eu vou te falar agora, é importante. Mesmo tendo a ideia de que, só a ideia de que tá ácido, você vai poder já entrar com uma calagem com segurança. Você não vai correr o risco de subir o pH acima de 6,5. O que é que você vai fazer? Você vai medir, se for vaso, você mede ali mais ou menos a boca. Se for um canteiro, você vai bater uma trena em volta de todo o canteiro para descobrir qual é a área que você tem lá, qual é o espaço que você tem em metros quadrados. Anota o que eu vou te falar agora, é importante. Você vai fazer uma conta na proporção de aplicar nesse solo que foi trabalhado há 10, 15, 20, 25 anos, que com certeza está ácido, você vai aplicar o calcário na dosagem, na proporção de 200 gramas por metro quadrado. Larissa, eu vou precisar medir 1 metro aqui, 1 metro aqui, 1 metro aqui? Não, presta atenção no que eu te falei. Você vai medir toda uma área. E supondo que, sei lá, você achou 10 metros quadrados, você vai fazer a proporção. Se 200 gramas você aplica em 1 metro quadrado, em 10 metros quadrados você vai aplicar quanto? 2 quilos, né? 2 quilos, tá? É essa a proporção que você vai usar, tá bom? E como é que você aplica? Aqui vocês colocaram muito bem no comecinho pra mim da live. Não se usa isso só no preparo do solo. No preparo do solo também. Você vai preparar para começar a implantar um jardim, para começar o plantio de uma grama, você usa também. Só que, se o jardim já está lá, se a grama já está lá, você não vai tirar para colocar calcário embaixo, certo? Você vai aplicar por cima. A gente chama de aplicação a lanço. Lanço que lança, né? Porque a gente espalha. Então, é 200 gramas por metro quadrado, mas você não vai precisar medir milimetricamente, 1 metro quadrado aqui, 1 metro quadrado ali, 1 metro lá. Você vai tirar uma média e vai espalhar. Depois você vai vir com a água, essa água vai molhar esse calcário, ele vai começar a descer e aí ele vai mesmo para o solo e vai começar a agir lá dentro de uma forma que vai aumentando esse pH da forma como você precisa. Aumentou o pH, quando é que a gente faz a aplicação de calcário? Geralmente uma vez ao ano, no caso dos jardins, tá? Uma vez ao ano. Não vai fazer todo mês, cada 60 dias, isso não é adubação, tá bom? Embora o calcário ele tenha cálcio e magnésio, que são nutrientes importantes para as plantas, a gente não usa ele com o objetivo de adubar. A pergunta que inspirou o tema dessa live aí, a pergunta lá do Clube do Jardinista era, mês de frio é bom para plantar gramado? Antes de plantar, é indicado jogar calcário? Duas coisinhas, tá? Dinei não tá aqui agora, vai assistir essa live depois, não é para se ofender, tá, Dinei? Mas é para todos. Primeira coisa, quando a gente vai falando sobre nosso comportamento, nossa postura com o cliente, a gente vai ajustando algumas coisas, tá? E a linguagem é bem importante. Então você não vai falar que vai jogar nada, você não vai jogar adubo, você não vai jogar água, você não vai jogar calcário. Você vai aplicar, ouvi você completar minha fala. Você vai aplicar o calcário, certo? E você sim, aplica o calcário antes de plantar o gramado, se você souber que o pH está baixo. Larissa, mas eu errei. Você tá falando aí que mas e se eu errar, né? Você tá falando aí pra mim que é 200 gramas por metro quadrado. Essa é uma média para eu aplicar o calcário. Mas e se eu subir demais? Se o pH não estiver tão baixo assim, e se subir demais? Se subir demais, você vai aplicar depois outros produtos para você conseguir abaixar esse pH de novo. Porque, lembra-se, não pode ficar alto. Entre 5,8 e 6,5 é o recomendado para a maioria das plantas. Então, faça nessa proporção. Ah, então tá bom, Larissa, eu vou aplicar hoje, lá pro mês que vem já vai estar bom, né? Já vai estar bem legal o pH. Não, demora em torno de 90 dias o calcário agindo no solo até que você tenha a condição estável,
dele, tá? Não é de um dia para o outro, não é rápido, são em torno de 90 dias. Se você aplicar hoje, daqui 90 dias, mais ou menos, você vai lá e mede esse pH. E o medidor de pH é muito importante para isso, tá bom? A forma mais precisa? Não, não é. A forma mais precisa é você levar para um laboratório de análise de solos. Mas, nesse caso, você vai lá e espeta a varetinha, tá muito bom, tá bom? Pergunta aqui, qual o período certo para aplicação de calcário? O período em que for necessário aplicar calcário. Seja no preparo do solo, se o pH estiver baixo, ou numa manutenção de jardim, quando você identificar que o pH está baixo. Aqui, exatamente essa pergunta, Plantix, foi a do Dinei aqui. Antes de plantar é ideal, e ele falava fazer relação com o mês de frio, né? O período de inverno não tem absolutamente nada a ver com as reações químicas lá dentro do solo, tá bom? Pergunta da Ângela. É mais difícil corrigir se errar para mais, certo? Sim, Ângela, é mais difícil. É muito mais difícil corrigir se errar para mais. Porque o que acontece? Se a gente subir demais o pH, aplicou muito calcário na intenção de ajudar mais rápido e que o solo fique muito melhor, errou para mais, a mesma coisa com os nutrientes vai acontecer. Vai ficar tudo indisponível ou vai ser levado muito rápido pela água. Isso vai acontecer com os nutrientes específicos. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai ter que colocar matéria orgânica. Matéria orgânica de várias formas, tá? Como é que você vai jogar, por exemplo, um monte de produto de compostagem em cima de um gramado para ajudar ele a acidificar? E também ácidos fortes, enxofre, abaixo pH, só que você não consegue fazer isso também de um dia para o outro, não é rápido, é mais difícil, a gente pode intoxicar o jardim, tá? Tentando reduzir esse pH. Ok? Então, faça a calagem, mas com cautela. Tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Se não usar o calcário, tem algum problema? Esse problema que eu falei pra vocês. Se o pH estiver errado, você pode fazer o que for. Você não vai ter resultado nos seus trabalhos. Ok? É isso, pessoal. Olha que live objetiva. Vamos ver, ó, 20 minutinhos. Sensacional. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode colocar aí pra mim. Pessoal que perdeu a live, o pessoal que está chegando agora, essa live vai ficar salva e ela é muito importante para você ter resultado nos seus trabalhos com paisagismo e jardinagem, ok? Se você faz o trabalho, pessoal, como é o caso da Ângela ali, por exemplo, a Ângela, ela faz mini terrários, só que ela também presta consultoria jardins. A Fer, que está aqui também, que são as pessoas que eu tô ali, tá, diariamente. A Fer, ela faz manutenção de jardim. Se você faz vasos para vender, produção de mudas, a sua preocupação em relação à calagem, ela é um pouco menor, porque você vai escoar, você vai vender aquele produto e você provavelmente tem ali um material onde as plantas estão crescendo, um solo, um substrato mais equilibrado, tá? Vou responder já a sua dúvida, Ângela. Vai estar equilibrado e você vai mandar essa planta para uma outra pessoa. Só que no caso ali da Fer, por exemplo, que presta manutenção de jardins, ela precisa saber do calcário. Se você dá consultoria, precisa do calcário. Vamos lá, as dúvidas muito legais aqui. O uso do cálcio substitui o calcário? Absolutamente não. Cálcio é um nutriente das plantas, um macronutriente inclusive, tá? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. São 6 macronutrientes. Não substitui. Ele tem cálcio no calcário, mas não substitui. O calcário é para controle de pH, tá? E o cálcio é um nutriente, tá bom? Jardinagem RN. Larissa, bom dia. Fiz uma pequena horta há 3 anos com bastante esterco de galinha. Será que pode estar alto pH? Não, baixo pH. O pH com certeza está baixo. Depois você assiste a live desde o início, mas a tendência dos nossos solos aqui do Brasil é ficarem ácidos. Eles não sobem o pH sozinho, isso precisa de ajuda da calagem, tá bom? E especialmente quando a gente vai incorporando, vai colocando muito adubo orgânico, isso acidifica muito o solo, tá? Isso é ruim? Não, não é ruim, só que a gente precisa cuidar com a calagem, tá bom? Semente de amor 11 horas, a Ana linda, jardinista de sucesso também. Show de bola! Pessoal, foi um prazer gigantesco estar com vocês. Bom dia, Alex! Foi um prazer enorme estar com vocês. Estou adorando fazer essas lives com vocês às 9h30 da manhã. É um horário que dá aqui, em geral, no meu cronograma para manter essa constância com você. Pretendo continuar com essas lives, tá? Gostaria de
Plantix, como eu identifico que o solo está ácido? Eu vou pedir para você reassistir a aula, a live, tá? Porque lá no comecinho eu expliquei, tá bom? Tá certinho lá para você entender muito bem como é que você vai saber se tá ácido. E, pessoal, um prazer. Amanhã é feriado, dia de Corpus Christi, então nós não vamos ter live, tá? Como nós tivemos todos os dias dessa semana. Mas, porque eu vou para missa, mas na sexta-feira nós estaremos aqui, e na sexta-feira, dias de sexta-feira, eu vou dar uma mentoria gratuita para vocês, tá? Nós já fizemos a escolha da pessoa da mentoria, que é o Ruben, que vai estar com a gente, que estava com a gente na live. Ruben, você tá por aí? Ruben é do Plantix? É você? É que o nome é um perfil profissional, e a gente vai fazer a análise do perfil dele, aqui, tá? Profissional, então vai ser bem importante. Como é que a gente se posiciona muito melhor na nossa linguagem? É a Plantix 2022. Como é que a gente se posiciona muito melhor na internet, e eu vou fazer essa análise do perfil dele, tá bom? Então toda sexta-feira a gente vai ter uma mentoria gratuita. Sempre vou liberar o cronograma da semana para vocês, geralmente no domingo, ele fica prontinho e eu posto ele no domingo. Aí você salva aquilo que for de maior interesse seu, mas você tá vendo que participar aqui ao vivo é bem bacana, né? Porque aí se dá para tirar as dúvidas. Sua live sempre pontual, ama a Ana, saudade, viu? Então é isso, tá? Na mentoria de amanhã eu vou estar com o Ruben da Plantix 2022. Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês na sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau.